Boa noite a todos. Esse é o 7º episódio do podcast Sala de Espera. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre cirurgia ginecológica, trabalho de parto e parto e anestesia, que é uma questão que gera medo em muitas pacientes, gera medo nos acompanhantes das pacientes, nos familiares, amigos. Então, hoje vai ser um bate-papo um pouco diferente, um pouco saindo da rotina só do ginecológico, daquela questão que envolve essa parte da medicina, e a gente partindo para uma especialidade que sem ela a gente não consegue viver junto. Então a gente não consegue viver. A gente precisa estar junto para que a gente consiga exercer a nossa profissão. E hoje eu vou contar com a presença de um grande amigo, meu colega de turma de faculdade, o Dr. Caio Shinoda. E aí vamos fazer esse bate-papo bem legal para a gente tirar dúvidas sobre todos esses aspectos, tanto de cirurgia ginecológica como da obstetrícia, falando de questão de trabalho de parto, falando também da questão do momento de parto, e a gente conseguir tirar dúvidas, deixa o espaço sempre aberto para vocês também. Usando aqui para a gente poder começar essa live, e aí conto aí com a presença de todos. Marcos, um abraço. Ivan, a gente chama todo mundo pelo nome, né? Os apelidos às vezes a gente deixa. E Carlos, tudo aí, bom? Como é que boa tá? noite, Edu. Tudo bom? Seja Como muito que tá? bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o convite e participar aí comigo desse episódio. Seja muito bem-vindo, viu? Imagina, obrigado. É um prazer. Tá todo mundo bem aí em casa? Esposa, filhinho, todo mundo, tudo tranquilo? Tá, graças a Deus. Daqui a pouco tá chegando a caçulinha aí. Já. Vamos, eu já completei a família com 2. Vocês vão partir para um terceiro aí? Acho que acho que vamos parar por aí. Sem altas emoções. É, Então vamos lá. Como eu falei aqui para todo mundo, estava introduzindo o tema, nós vamos falar sobre a questão da anestesia, que é a especialidade que sem ela o ginecologista ou obstetra não vive. Porque é a especialidade que traz conforto para a paciente nesse momento. Então de fato, assim, é aquela pessoa, a paciente acredita na gente, confia na gente, mas quando ela precisa de um procedimento, ela entrega a vida dela na mão do anestesista. Então essa pessoa é extremamente importante, né? Ela tem um papel essencial em tudo que a gente faz. Então são especialidades que não vivem separadas. Então, a gente, de fato, tem que trabalhar sempre ter uma equipe integrada, e a anestesia é essencial para o trabalho do ginecologista e para o obstetra no dia a dia. Então, cara, e o anestesista também, sem o cirurgião, vai fazer o quê, né? vai contar só com os traumas e urgências e a cirurgia, não tem jeito, né? Você É, precisa. É uma via de mão dupla. Cara, então vamos conversar um pouquinho sobre essa parte. Agradecer a todo mundo que está entrando aí, Tati, a Marimol, que é da nossa turma também. Um beijo, obrigado aí pela presença. Cara, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Acho que para a gente trazer à luz um pouquinho e tentar ser de maneira bem didática, acho que para poder facilitar para todo mundo. E na cirurgia ginecológica, em geral, vou começar puxando mais para esse lado. A gente usa anestesia geral, hack anestesia, ou às vezes uma combinação das duas, para a gente poder trazer esse bem-estar para a paciente. Você pode falar um pouquinho assim de uma maneira sucinta, mas que fique claro para as pacientes, para todo mundo que está acompanhando aqui também, a diferença entre elas, qual que é a característica de cada uma e qual que é o objetivo, assim, para todo mundo entender. Ó, anestesia geral, principal foco, a gente faz com essa finalidade, e assim, a hack dessa maneira? não, lógico. Na anestesia, a gente muitas vezes tem um objetivo de entregar o paciente para o cirurgião estável, anestesiado, e a gente não tem um só caminho para fazer isso. E mesmo quando a gente fala, por exemplo, uma anestesia geral, não tem um, um só jeito certo de fazer. Então, quando a gente fala em hack, peridural, anestesia geral, sedação, são formas de anestesiar o paciente que muitas vezes elas vão ser até complementares. Não necessariamente você tem que fazer só um tipo. Aliás, várias vezes elas vão se complementar, né? Mas alguns pontos bem importantes a serem considerados é o tipo de cirurgia, vai influenciar muito, muitas vezes o que mais vai influenciar.
A vontade do paciente tem que sempre ser levada em consideração, até porque por exemplo, uma contraindicação absoluta para uma raquianestesia é o recuso do paciente. Se ele não quiser por qualquer motivo, essa técnica já está contraindicada. A gente tem que conversar muito também para saber a preferência do cirurgião, de quem vai estar lá operando, porque quem vai fazer de fato a cirurgia é ele, né? Então tem que ser respeitada e a experiência, a mão do anestesista também. Então, esses quatro fatores, eles sempre têm que estar muito bem alinhados, porque caso eles não estejam bem alinhados, quem vai acabar sofrendo é o paciente. E querendo ou não, o cirurgião, o anestesista, junto com os circulantes de sala, todo mundo que está lá, o objetivo final é o bem do paciente. Então, não adianta nada eu querer fazer uma coisa que você que está lá para operar às vezes não acha legal, ou o contrário também. E falando de hack anestesia, a hack é um bloqueio de neuroeixo. Então a gente vai conseguir a anestesia através de uma punção lombar, uma agulha bem fininha, e através da injeção de anestésico local, associado ou não com alguns adjuvantes, muitas vezes associado, principalmente com opioide. E é uma técnica que vai garantir a imobilidade até onde o bloqueio se estender, uma analgesia preemptiva, o paciente não vai sentir dor e muitas vezes com o uso dos adjuvantes, opioide ou uma clonidina, a analgesia pós-operatória desse paciente também vai ser muito boa. Então, é uma técnica que para cirurgias ginecológicas que abertas ou que não são por vídeo, assim, ela sozinha ela vai muito bem, associada ou não com uma sedação. Geralmente, o Perfeito. procedimento ginecológico a gente associa com uma sedação para o conforto do paciente. Agora, a anestesia geral, ela é mandatória em alguns procedimentos, né? Por conta, principalmente quando tem uso do vídeo, né? Por conta do pneu peritônio. É muito desconfortável para paciente fazer uma anestesia que ela receba o pneu peritônico quando injeta ar em alguma cavidade, só com bloqueio regional, com uma hack. Até pela própria estabilidade hemodinâmica dela, é melhor a gente fazer uma anestesia geral pela própria posição que o paciente fica, às vezes vai fazer uma esterectomia, tem que fazer muito céfalo-declive, e a paciente com sedação às vezes não fica tão confortável e a gente também não fica tão seguro. E é uma anestesia que, teoricamente, você pode fazer qualquer procedimento com ela, né? Porque vai garantir mobilidade, controle da via aérea, hipnose e o relaxamento muscular, que muitas vezes, a hora que faz o pneu peritônio, se o paciente não está muito bem relaxado, atrapalha um pouco a cirurgia, né? E, Perfeito. E- e também É, quando eu, a gente... Oi? eu ia até Pode falar. falar em relação assim, para quem não está acostumado às vezes, nunca viu uma cirurgia por vídeo, a paciente ela não fica numa posição do decúbito que a gente fala, ela não está deitada, a paciente ela Sim, fica sim. inclinada com a cabeça aqui para baixo e as pernas aqui para cima. Então, o anestesista ele tem que lidar com isso, porque o aumento da pressão com o retorno de circulação que a gente tem para a cabeça, para a região, é muito maior. Então, a gente tem o conforto que a gente precisa dessa posição para operar. E quem se vira para poder fazer a paciente ficar estável e ficar bem é anestesista, né? Toda mudança de posição vai acabar mexendo um pouquinho com a fisiologia, a hemodinâmica do paciente, né? Mas a gente tem bastante recurso aí para lidar, né? E aí agora, falando de quando a gente, por exemplo, usa uma hack associada a um bloqueio regional, uma peridural,
e anestesia geral, isso daí, na verdade, a gente está pensando em alguma estratégia para analgesia pós-operatória. Então, a gente pode ter um efeito usando uma dose muito menor de opioide, quando a gente usa no neuroeixo, e com uma analgesia muito mais prolongada, né? Porque você às vezes faz um pouco de morfina para analgesia pós-operatória, se você faz em bolos, vai durar 4 horas, né? Aí, quando você faz ela associada a hack, vai durar praticamente o dia todo aí, né? Então, para o paciente já dá muito mais conforto. Perfeito. Deixa eu dar uma boa noite aí para a Emily, para a Liv. A Lima Arafiati tem me acompanhado já algumas lives aqui também, bem-vindo. E ela mandou uma pergunta, até acho que aí você pode complementar, Caio, em relação à questão de quem tem arritmia, qual que é o tipo de anestesia mais recomendado? Eu vou até modificar um pouquinho e falar assim, tem alguma contraindicação para quem tem arritmia? Na verdade, não. O sinal deu uma quedinha, deu uma travadinha, a gente vai aguardar no Caio voltando, a gente complementa, eu peço para qualquer coisa ele reiniciar aqui a resposta, mas eu até Acho que já travou, você vou, tá escutando? você conseguir voltar um pouquinho, Caio, cortou um pouquinho logo no início mesmo para você explicar esse pode não pode, que cortou um pouquinho lá nessa parte. Tá. Então, todo paciente que tem arritmia, se ele precisar fazer uma cirurgia, algum procedimento, se for realmente necessário, ele vai fazer, né? E quando a gente pode, é um procedimento eletivo, que a gente tem um tempo, a depender da arritmia do paciente, da clínica, das comorbidades cardíacas, a gente tem o costume de solicitar a avaliação cardiológica mesmo dele, né? Aí para o cardiologista avaliar o risco cirúrgico associado à patologia dele. Mas, via de regra, Nenhuma uma extração. via de anestesia é contraindicada, de fato é aquela que vai ser decidida em conjunto com a opinião do cardiologista para ver o melhor para o paciente. Isso, muitas vezes o paciente tem, às vezes, TAC, uma TAC supra que aparece às vezes, e isso o cardiologista considera como baixo risco operatório, risco inerente ao procedimento. Agora, vão ter arritmias mais graves que algumas vezes a gente o cardiologista vai ter que resolver a arritmia até com algum outro procedimento, um marca-passo, uma ablação, alguma coisa, antes de realizar o outro procedimento cirúrgico. E aí tem que analisar cada A caso. questão de Mas, urgência, avaliar o peso que tem, necessidade, priorizar de fato aquilo que vai trazer segurança para o paciente, né? sim, mas numa emergência, pode ser a gente tendo arritmia ou não, tem que Vai fazer. ser anestesiado e não tem contraindicação. Sim. Perfeito. Lili, espero que tenha respondido. Se tiver alguma dúvida adicional ou ficou algum ponto em aberto, pode mandar de novo, tá bom? E eu vou dar sequência aí também para te perguntar, Caio, a questão que as pacientes às vezes abordam que elas têm dúvida, a questão de se ela vai ver alguma coisa, se ela vai lembrar de alguma coisa, porque eu ia perguntar também assim, se ela pensar, e eu vou ter dor no pós-operatório, você já respondeu muito bem, que quando a gente complementa, dependendo das medicações que são feitas na anestesia, você já vai dar esse alívio para o paciente, às vezes até por 24 horas ou até um pouco mais, dependendo do que vai ser feito. Então, acho que essa parte já ficou claro, mas e essa é outra dúvida. A paciente, ela geralmente pergunta, sobretudo para mim aqui na cirurgia ginecológica, elas falam, se vou lembrar de alguma coisa, ou como é que vai ser essa parte? Como é que funciona esse pré-operatório imediato ali, aqueles momentos logo antes da entrada na sala de cirurgia e a anestesia propriamente dita? Então, aí tudo isso depende. Vai ser, quando a gente faz, conversa com a paciente antes, a paciente às vezes fala, ó, não quero lembrar de nada. A gente pode lançar mão de algumas medicações, principalmente benzodiazepínicos, que vão causar uma amnésia anterógrada da paciente, né? Então, ela vai, às vezes, tomar um comprimidinho de midazolam antes de entrar no centro cirúrgico, aí vai chegar lá, a gente pode fazer um pouquinho mais de benzodiazepínico, às vezes ela lembra de antes
cirúrgico. Mas isso tudo tem que ser conversado, combinado. Às vezes a paciente chega lá na sala e fala, ó, se possível, não queria nem lembrar que eu vou tomar uma hack. A gente falou, não, tudo bem, a gente pode fazer uma medicação que na grande maioria das vezes você vai lembrar de entrar no centro cirúrgico, às vezes lembrar de pegar a veia, mas da anestesia muitas vezes não se lembra. Tem paciente que quer lembrar, que quer ver, isso vai cada um, né? Vai de cada um, o tanto que quer guardar aquelas lembranças ali de um centro cirúrgico. Deixa eu aproveitar que deu uma travadinha, vou dar uma boa noite aí para Karina. Beijo, Cá. Foi minha paciente, é minha paciente, né? O Rafael, meu veterano na faculdade aí, obrigado pela participação. Késia, Jussara, a minha tia Ana, bem-vindo. Ótimo, voltou. Deu uma travadinha aqui, eu estava dando uma boa noite para todo mundo. Acho que a sua voz voltou, mas a imagem ainda não. Mas dá para a gente ir dando uma sequência. Se eu perceber que travou um pouquinho, de fato, acho que caiu agora a conexão. Ele saiu, ele logo deve voltar. E aí vou até complementar de fato. Como o Dr. Caio comentou, essa é uma parte muito legal que geralmente a gente já conversa com a paciente no consultório. Tem muitas pacientes que são muito ansiosas, que têm um receio muito grande, ou já tiveram algum trauma previamente. E a gente participa dessa decisão em conjunto. Vou autorizar aqui. O Caio voltou aqui para a live. Vamos ver se vai ficar mais estável agora. Estamos de volta, estamos de volta. Eu estava conseguindo escutar aí, mas acho que é o vídeo que travou, né? Deu uma travadinha. A gente faz isso. Fazer ao vivo é isso. A gente tem que lidar com os percalços. E aí eu vou sair um pouquinho. Estava falando um pouco nessa parte de cirurgia ginecológica mesmo. A gente falou desse pré-operatório que se faz um midazolam, paciente que chega às vezes com um certo grau de ansiedade, já teve um trauma cirúrgico prévio. Ela fala isso para a gente no consultório. Eu acho que esse é o nosso papel, transmitir para o anestesista justamente para a gente fechar em conjunto a melhor opção para essa paciente. Mas vamos sair um pouquinho da ginecologia e vamos um pouquinho para a obstetrícia, para a gente poder falar um pouquinho. Que tem muitas gestantes ou aquelas que são tentantes que estão querendo engravidar e ficam com aquele receio, aquela dúvida de será que a anestesia faz mal para o bebê? Ou se eu quero tentar um parto normal, se eu fizer uma analgesia de parto, vai parar o trabalho de parto? Pode acontecer alguma coisa de mal para o bebê com esse tipo de anestesia diferente, aquela questão de analgesia do parto? Como é que é um pouquinho dessa parte? Vamos falar um pouquinho da obstetrícia para poder a gente também trazer as gestantes e as tentantes aqui para a nossa conversa. Tá. E então, o que a gente tem que diferenciar muito bem é a anestesia pro parto cesáreo, né? E a analgesia de parto. São coisas diferentes que a gente não pode confundir, né? A analgesia de parto é uma estratégia Não para fala da diminuir. cesárea não que eu vou. Não fala da cesárea não que eu vou te fazer a pergunta específica dela daqui a pouco. Eu vou fazer uma Tá. pergunta da cesárea na próxima, que eu já estou pensando aqui. Então fala pensando no parto vaginal, no parto normal mesmo, aquela paciente que está em trabalho de parto e tudo mais. Ser feita em diversos períodos do parto. Só que o que a gente tem que atentar é que cada momento do parto, a gente vai, às vezes, executar uma técnica um pouquinho diferente, com uma dose diferente de medicação. A gente pode realizar analgesia de parto com uma hack, com um pouquinho de morfina. Vai ser a gente fala que é um single shot, né? Uma dose única. E aí vai aliviar a dor da paciente. Muitas vezes ela consegue chegar até o final do trabalho de parto, porque a dor, querendo ou não, é uma limitação, né? E muitas vezes o que a paciente precisa é sentir um pouco menos de dor, estar um pouco mais relaxada para conseguir chegar até o final. E uma outra estratégia muito boa, muito utilizada também, é a peridural com catéter. O espaço peridural é um pouquinho antes do espaço que a gente faz a hack, e nesse espaço
paciente pode deixar um catéter que fica nas costas do paciente, tudo realizado com uma técnica estéreo, que a gente tem a analgesia dela na nossa mão, né? Então, o paciente às vezes está com muita dor, fala, ó, queria um pouquinho. Acho que a conexão está um pouquinho instável, mas eu até vou dando uma sequência nessa parte que você falou que é em questão de dor e que a peridural ela é capaz de trazer esse conforto para a paciente. Daí qualquer coisa você me complementa. Você que é experiente nessa parte, é você que é especialista, mas minha esposa teve 2 partos vaginais e os 2 a gente fez com analgesia de parto, né? E, e um foi feito no momento mais no final, ela já estava num trabalho de parto bem intenso, uma velocidade de evolução rápida e de fato ela não conseguiu sentir tanto aquela questão da analgesia. Ela fez um pico de quase um tirador por completo, mas logo depois voltou. Não foi uma das melhores experiências que teve, apesar do parto ter sido maravilhoso, super rápido, bonitinho. Já no nosso segundo filho, já foi um pouco diferente o momento de conseguir fazer a analgesia, então ela teve uma outra experiência também com a peridural, que deu exatamente um conforto, ela não teve efeitos colaterais no pós-operatório também, e quando ela precisava, ela podia solicitar um pouco mais, falar, olha, a dor está voltando um pouquinho, pode complementar um pouquinho mais de medicação. Essa é a vantagem da peridural, sobretudo para esses pacientes que às vezes vão passar um trabalho de parto rápido, 2, 3, 4 horas, às vezes tem aquela paciente que acaba fazendo um trabalho de parto um pouco mais prolongado, 6, 8 horas de trabalho de parto. E essa possibilidade de poder replicar a medicação, acho que é muito importante para a paciente. Deixa eu ver se voltou um pouquinho, está mais estável. Você está me escutando? Eu estou te vendo, está um pouco travada a imagem, mas vamos ver se eu te escuto aí no áudio. Ainda está travando um pouquinho aqui, eu vou dando sequência aqui, que a Karina até perguntou aqui se ela tem dúvida em a questão da anestesia hack pós-cesariana. Qual o fator que determina ou não levantar o dorso após o procedimento? Essa é uma pergunta que eu ia fazer mesmo para o Dr. Caio, para a gente perguntar em relação à questão de quais são os efeitos colaterais mais comuns da anestesia e, de fato, assim, o que se faz para prevenir. Falando de uma maneira que a gente está habituado a lidar com isso quando tem essas complicações, esses efeitos colaterais, a paciente ela geralmente tem uma restrição inicial de levantar o dorso justamente para ela não causar um aumento de pressão intracraniana, para ela não ter um risco de você ter o quadro mais chato, que é o mais desconfortável, que é aquela cefaleia pós-hack. E a hidratação é um fator fundamental para que se evite a evolução para esse efeito colateral. Vamos ver se o Caio consegue voltar aqui com a gente. Já aceitei, o sinal está um pouco instável e às vezes fica mais trabalhoso a gente fazer a participação no ao vivo, a gente tem que lidar com isso daí também. E outra questão também que eu ia pontuar pro Caio conseguir conversar com a gente, estamos de volta aí, vamos ver se ficou mais estável um pouquinho. Você me escuta? Estou te vendo, acho que já vou te escutar normalmente. Agora tá normal aqui. Beleza, vamos lá, vamos lá. Se quiser complementar, eu até contei um pouquinho da experiência que minha esposa teve com os 2 partos vaginais que a gente teve, os 2 que ela fez uso de analgesia peridural. Se você quiser complementar um pouquinho essa parte que você vinha respondendo para a gente, aí pode ficar à vontade, vamos lá. Então, falando da peridural com catéter, ao meu ver, uma das melhores estratégias assim, para analgesia de parto, porque você tem a analgesia na sua mão. Então, você não precisa fazer uma dose única, que muitas vezes pode ser uma dose um pouco alta, que vai fazer um bloqueio motor que vai impedir a progressão do trabalho de parto, que às vezes por alguma dose inadequada,
Travou um pouquinho de novo o áudio, a imagem travou um pouquinho também. Vou aguardar uns segundinhos, ver se a conexão ela se estabiliza de novo, que às vezes nem sempre sai do jeito que a gente quer, a gente organiza bonitinho, às vezes o sinal falha, não é nossa culpa. Então, então eu vou dando sequência também a essa parte. Vou mudar um pouco do foco agora, quando ele voltar a gente complementa essa questão, tanto da questão do trabalho de parto para parto vaginal, para parto normal, com a peridural, para a gente também entrar na questão da cesariana, que é uma questão, uma dúvida que muitas pacientes têm, que às vezes elas já logo chegam no consultório, ou mesmo as pacientes que chegam em um momento posterior e falam, mas eu vou ver meu bebê, eu vou pegar o meu bebê na hora do parto cesárea, e vai. Tá? A anestesia que é feita na cesariana, a raquianestesia, ela não é uma anestesia que faz a paciente ficar ela não é complementada com uma sedação, ela não vai fazer a paciente dormir. Então, a paciente não vai sentir dor na região abdominal para baixo. Então, a gente consegue realizar todo o procedimento, a gente consegue garantir a segurança para o procedimento do parto cesariano, e essa paciente ela consegue ficar com o seu bebê tão logo o pediatra libere, o neonatologista libere para que a mãe possa receber. Um bebê que nasce bem, que tem uma boa avaliação do neonatologista, ele é rapidamente colocado em contato direto com a mãe. Então já é estimulado, às vezes, nesse primeiro momento, já logo a questão da amamentação, o contato pele a pele, que é extremamente importante para a paciente, para o bebê, para esse vínculo que está se estabelecendo ali. Então, a paciente, ela presencia tudo, ela vive todo esse momento. Ela está acordada, ela muitas vezes está com acompanhante do lado, que é preconizado. Eu falo muitas vezes porque, às vezes, em alguns serviços, ou uma pessoa até mesmo de uma urgência, dependendo do que for, pode ser que isso não aconteça, mas, via de regra, num parto programado ou num parto que de fato ele acabou precisando da indicação de cesariana, mas o acompanhante esteve ao lado da paciente o tempo todo, ele vai estar ao lado dela na cesárea. Então, a paciente vive todo esse momento e os familiares vivem esse momento também. Então, não faria sentido algum a gente indicar para essa paciente, em conjunto com o anestesista, uma anestesia onde essa paciente vai dormir ou que essa paciente não vai viver, não vai presenciar esse momento, que é uma recordação, sem sombra de dúvida, inesquecível. Então, a paciente que vai ter essa vida de parto, claro que às vezes ela está num quadro de exaustão, pela questão de um trabalho de parto prévio que acabou não tendo uma evolução, ou noites e noites já sem dormir, tem um outro filho também não consegue descansar tanto, então às vezes ela vai ficar cansada, e às vezes a gente até ouve a paciente falar isso, assim, eu posso dormir? Pode, não tem problema algum, às vezes você já recebeu seu bebê, ou às vezes a neonatologista foi cuidar, ele está fazendo as vacinas no bebê, está fazendo as medidas do bebê, não há problema algum de dormir, mas não é realizado isso na anestesia para que a paciente durma no procedimento. Não, isso acaba sendo mesmo de cada paciente, de acordo com como foi a evolução em toda essa parte. E, Caio, eu vou complementar, Karina, aqui a sua resposta, enquanto o Dr. Caio não consegue voltar aí pela estabilidade, porque às vezes é dúvida de muitas pacientes, de fato, nessa questão do levantar ou não. Geralmente a gente pede um tempo de recuperação anestésica após a cesariana para garantir que a paciente ela fique em decúbito, para que não haja alteração do nível onde foi feita a raquianestesia, para não ter o risco dela ter os efeitos colaterais, sobretudo essa questão da cefaleia pós a raquianestesia. Vou autorizar aqui para a gente tentar continuar aqui a conversa, vamos ver. Enquanto isso, eu vou dando boa noite para todo mundo que está entrando aqui na live, todo mundo que está participando. Já foram mais de 20 pessoas aqui. Um beijo para todos, um abraço. Muito obrigado pela participação. A Meirelle, Selma, a Ju, obrigado aí pela participação de vocês. Eu autorizei, mas talvez o sinal do Dr. Caio esteja um pouquinho instável. Eu vou aguardar mais alguns minutinhos. Se às vezes a gente não conseguir manter essa estabilidade, a gente vai tentando de outras formas. Tá me escutando? Eu tô te vendo agora, acho que voltou um pouquinho. Agora acho que deu uma estabilizada aí, né? Perfeito. Eu vi aí que você estava falando de cefaleia pós-punção. Você conseguir complementar e dar o seu parecer em relação a essa parte, acho que é bacana, que é um medo, né? Na verdade, não é dúvida, isso é um medo que muitas pacientes têm de nem ser só mesmo na questão
da cesárea, mas de qualquer outra cirurgia, de fazer uma raquianestesia e ter. Vou falar da cefaleia, porque é o efeito acho que mais conhecido, mas se você quiser até complementar, quais são os outros efeitos colaterais que a gente pode ter com a raquianestesia e o que deve ser feito para evitar? E aí, se você quiser até complementar, o que é feito, às vezes, para o paciente evoluiu com esse evento desfavorável desse efeito colateral. O que a gente tem que fazer com essa paciente? Acho que o maior medo mesmo é a cefaleia pós-punção, né? Essa cefaleia, ela realmente ela pode ocorrer em alguns casos. E tem alguns fatores de risco e o principal deles é a paciente que já teve uma cefaleia pós-punção prévia. Então a chance dela ter novamente, ela aumenta um pouco. E o que às vezes tranquiliza um pouco a paciente é que essa cefaleia, apesar de ser bem chata, ela é autolimitada. Então, a gente sabe aí que de 3 a 5 dias ela tende a passar e tem algumas medidas também que a gente pode fazer para evitar. Principalmente nesse início de ano, final de ano, que ao menos aqui em Marília é muito quente, as pacientes ficam um pouco mais desidratadas e acaba aumentando um pouquinho a incidência. Então, o melhor jeito de evitar é mantendo sempre bem hidratada. E essa dor de cabeça, ela ocorre por conta de uma fístula licórica. Então, no lugar onde faz a punção, a hora que você tira, muitas vezes o buraquinho que ficou da agulha, ele fecha espontaneamente, rapidinho e não tem nada. Alguns pacientes, eles podem permanecer com esse buraquinho e por ali ficar recirculando o líquor. E é por conta disso que vai causar essa dor de cabeça. E por conta dessa recirculação de líquor, que tem essa clínica de o paciente deitou, zero dor de cabeça, melhora bem. Sentou, levantou, aí começa a doer de novo. É por conta desse líquor que fica circulando aí nessa fístula que foi criada. E algumas medicações são utilizadas, pode ser analgesia venosa também, o paracetamol associado à cafeína é uma medicação muito útil também, e hidratação. Só que caso essa paciente não melhore dessa dor de cabeça, a gente faz uma outra punção, né, uma técnica que chama Bloody Patch, que a gente faz com agulha de peridural, chega naquele espacinho antes da hack, injeta um pouquinho, bem pouquinho mesmo de sangue da própria paciente, coisa de uma seringa de 10, 20 ml. E esse sangue ele já vai tamponar essa fístula e a dor de cabeça ela passa na hora. Então, apesar de ser um efeito colateral, efeito adverso, né? Muito chato, assim, a gente sabe que é autolimitado e que se não estiver passando, estiver muito incômodo, com esse novo procedimento, a gente já consegue dar conta. Maravilha. Uma coisa que o pessoal fala bastante, né? Se levantar a cabeça, vai dar dor de cabeça depois. Não tem evidência que isso seja verdade, assim, né? Justamente porque o que causa é essa permanência da fístula. Então, vai variar mesmo de cada paciente. Perfeito. Aqui geralmente a gente acaba recebendo essas instruções de falar, olha, deixa a paciente um pouco mais deitada, ela fica um pouquinho mais quieta. Claro que isso ajuda na questão do monitoramento enquanto ela está ali numa sala de recuperação Sim, sim. pós-anestésica, por toda essa questão, mas de fato não tem nenhuma correlação com a questão de um efeito colateral da anestesia. E sim, de fato, talvez Isso. até mesmo pelo manejo da paciente nessa situação. Ela está anestesiada ainda, ela não consegue às vezes, mexer o membro inferior direito, ela tem um risco de queda. Mas então é mais pelos cuidados a serem oferecidos para a paciente do que, de fato, propriamente dito, os efeitos colaterais dos eventos adversos que podem acontecer em decorrência da anestesia, né? Você me escutou, talvez você vai estar respondendo, mas a conexão ainda deu uma travadinha de novo. Eu vou aguardar
aguardar mais um minutinho. Se a gente persistir com o sinal instável, aí eu acho que eu vou acabar encerrando, que praticamente a gente já, acho que a gente conversou tudo que a gente tinha, pelo menos que eu tinha em mente aqui, de tentar trazer um pouquinho para as pacientes, para todo mundo, em relação a essa questão da anestesia, de perceber que são técnicas seguras, depende da experiência, claro, tanto do cirurgião como do anestesista, que eu acho que é um fator essencial. Trabalho em conjunto dessas duas especialidades, a gente não está ali para cada um realizar o seu trabalho individualmente. E, e acho que o trabalho em equipe, quando ele é integrado de uma maneira positiva, a gente consegue só trazer benefícios para as pacientes. Eu queria justamente trazer um pouquinho, saindo um pouquinho só daquela questão de ginecologia, falei bastante nos últimos episódios de endometriose, a gente falou de infertilidade, trouxe a questão de miomas com gestação de alto risco, mas eu queria trazer um pouquinho desse outro lado, porque para a gente pensar em cirurgia, pensar em parto, a anestesia ela está envolvida com isso. Então a gente tem a equipe que trabalha com a gente tem é, a gente tem essa questão de manejar o paciente em conjunto, então achei legal de trazer essas informações para vocês um pouquinho, perderem o medo de, se eu fizer uma anestesia eu não vou conseguir ficar com meu bebê, ou, nossa, eu vou lembrar de tudo isso. Não, você tem a opção de tentar não guardar essas memórias para você não ter um trauma, não ficar com isso em mente. Às vezes até um evento traumático para o paciente, isso a gente tem que trabalhar em conjunto. Então eu espero que tenha sido proveitoso um pouquinho. Claro que a gente teve a dificuldade um pouquinho da questão dessa estabilidade do sinal, de a gente acabar, às vezes, corta um pouquinho o raciocínio, tenta voltar depois, a gente começa esclarecendo a dúvida, às vezes para no meio do caminho, mas volta, mas eu espero que dessa maneira tenha sido legal. E se ficou alguma dúvida adicional, se surgir alguma dúvida que vocês queiram perguntar, manda aqui nos comentários depois, eu tento responder para vocês. Se não, eu peço também para o Caio responder aqui para vocês, ou para algum anestesista aqui da minha equipe. Como eu falei, o Caio é um amigo de faculdade, estava morrendo de saudade de conversar pessoalmente com ele, então não dava para a gente se encontrar, a gente se encontrou através da live aqui também. Mas ele está lá em Marília, então eu tenho toda a minha equipe também aqui em São Paulo que pode auxiliar vocês nessa parte. Então, assim, precisou, se vocês querem saber um pouco mais, ficaram com alguma dúvida, põe aqui nos comentários, eu vou responder vocês, ou peço para alguém responder. E se vocês também quiserem dar sugestões de temas, têm dúvidas sobre alguma outra coisa relacionada a essa questão da minha área da ginecologia e obstetrícia, deixa no comentário também, porque eu estou sempre acompanhando, anotando tudo isso para poder trazer para vocês, tá? Vou encerrar por aqui, então. Desejo a vocês uma ótima noite. Muito obrigado aí pela participação e pela presença de todos, até mesmo quem está entrando aqui no finalzinho. Marcos, obrigado aí pelos parabéns. A professora Miriam, minha professora da faculdade. Um beijo. Então é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Esse foi o 7º episódio do podcast Sala de Espera. É um bate-papo de dúvidas que as pacientes têm ali no nosso consultório enquanto elas estão aguardando entrar na sala do médico propriamente dito. Então eu acho que é uma maneira da gente trazer um pouco de informações, um pouco da nossa experiência, de uma maneira mais informal, de uma maneira um pouquinho mais didática, para que vocês participem um pouquinho desse mundo com a gente. Daqui 15 dias tem mais, já deixem anotado aí. Em breve eu vou começar a divulgar para que vocês continuem participando aí junto comigo. Um beijo, até mais.